Eu tive um irmão, Silvio, um ano mais moço que eu. Nós, na infância, brigávamos muito um com o outro. Parecia gato e cachorro aquilo, era uma coisa terrível. Todo dia, meu pai chegava em casa, botava os dois para o quarto, minha mãe fazia o X9. Não sei se vocês sabem aqui em São Paulo o que é X9, sabe o que é? Dedo duro. E dizia para o meu pai, brigaram hoje na rua, foi uma coisa horrível, um escândalo, a vizinhança toda viu. Meu pai botava os dois para o quarto, tirava o cinto e pá, nos dois. No dia seguinte, ainda com as marcas do cinto nas pernas, a gente brigava de novo. Era outra surra, não adiantava. Porém, quando chegamos na fase adulta, eu e esse meu irmão desenvolvemos um amor um pelo outro, que era uma coisa inexplicável. Nossos tios olhavam para aquilo e diziam, mas como esses meninos ficaram assim na fase adulta, um agarrado com o outro, que não larga o outro? Na infância brigavam o tempo todo e agora cresceram, um larga do outro. Até o dia que eu estava no quartel, já como fuzileiro naval, o meu irmão, para ficar mais perto de mim, veio da Paraíba, foi para Volta Redonda, ficar na casa de um tio que eu tenho lá. E no quartel, determinado dia, eu recebo uma notícia. Seu irmão acabou de ser atropelado, está em estado grave, na casa de saúde São José, lá em Volta Redonda. Corri para lá. Fiquei 10 dias na porta daquele CTI, esperando meu irmão sair dali. No 10º dia, eu não tinha apetite para nada, não queria comer, não queria nada. Meus tios levavam para mim maçã, levavam biscoito. Eu só ia em casa, tomava banho, trocava de roupa, voltava para o hospital, ficava de plantão na porta daquele CTI, orando para que o meu irmão saísse dali. No 10º dia, um médico chegou para mim e falou, você pode visitar o seu irmão. E eu entrei. Quando eu entrei no CTI, meu irmão estava no último leito, com a mãozinha trêmula. Ele levanta a mão para a minha direção, cheio de sonda pendurado na mão, acessos. E ele fala, Sérgio, me dá água pelo amor de Deus. E eu olhei para a enfermeira e falei, dá água para ele. E ela falou, não podemos dar água para ele. A ordem médica, ele está todo suturado por dentro, teve hemorragia digestiva, não pode beber líquido nenhum, foi a ordem do médico. E eu disse, mas ele vai morrer de sede. Não podemos fazer nada. Ela sentiu um pouquinho de dó do meu irmão e me deu um chumaço de algodão molhado com água gelada e falou, o senhor só encosta nos lábios dele para ele sentir algum frescor, mas ele não pode beber uma gota desse líquido. E quando eu encostei aquele algodão nos lábios brancos, anêmicos do meu irmão, parecia que ele queria engolir a minha mão. Tal era a sede desesperadora que ele sentia, e eu com o coração por dentro despedaçado, arrebentado, porque estava vendo o meu irmão sofrer e estava sofrendo junto, aparentando para ele que estava tudo bem, mas por dentro eu estava arrebentado ao vê-lo naquela situação. E quando terminou a visita, eu saí para o lado de fora daquele CTI, eu caí de joelhos naquele corredor, esmurrava a parede e dizia, Deus, não me interessa viver se o meu irmão morrer. Eu dizia, Deus, tira a minha vida e deixa a dele. E uma senhora passou e falou, esse ama o irmão mesmo. E era amor de fato. Somente o amor, nenhum outro sentimento faz com que uma pessoa que ama prefira morrer a ver a pessoa amada morrendo. Só o amor tem esse sentimento. Eu duvido que uma mãe que chega no hospital vendo um filho moribundo, se o médico chegar para ela e falar, se a senhora quiser, a senhora vai e ele fica. Quer trocar com ele? Eu duvido que a mãe vai querer ver o filho morrer. Só o amor tem esse sentimento forte. O casal que se ama também, de verdade, eles têm esse sentimento um pelo outro. Eles se amam. E um não gosta de ver o outro sofrendo. O amor faz isso.
Agora, esses 3 tipos de amor que eu falei aqui, eu falei do amor de mãe, falei do amor fraterno e falei do amor entre um homem e uma mulher. Esses 3 tipos de amor eu consigo explicar com 3 palavrinhas. Aliás, com 2, porque uma delas é preposição. Esperança de reciprocidade. A mãe ama o filho no berço, vendo a fragilidade do seu filho, o quanto ele precisa dela, do seu cuidado, de sua proteção. Mas o tempo vai passar. E aquela criança que agora está no berço frágil, indefesa, vai se tornar um adulto robusto. E a mãe que cuidou dele vai envelhecer com o passar dos anos. E ela vai se curvar diante da fragilidade da velhice. E vai ser a vez do filho, que um dia foi cuidado pela mãe, agora cuidar da mãe. Isso é lindo. E foi Deus quem fez. A mãe ama o filho, esperando ser amada por ele da mesma forma. O amigo ama o outro amigo, esperando ser amado por ele da mesma forma, com a mesma intensidade. E o que dizer do marido e da mulher? A mulher ama o marido, esperando ser amada por ele com a mesma intensidade, esperança de reciprocidade. Isso explica os amores que nós conhecemos nessa vida: o amor de mãe, o amor fraterno e o amor entre homem e mulher. Mas eu quero te falar de um 4º tipo de amor que eu não consigo entender. O amor de um homem que, por onde ele passou, só fez o bem para as pessoas. Por onde ele passou, curou enfermos, fez paralíticos andarem, leprosos serem curados, cegos enxergarem, perdoando pecados, ressuscitando mortos, falando de amor, de esperança, de paz, de fé. A sua presença, aonde chegava, a paz chegava junto, o amor chegava junto. O homem que vendo uma mulher prestes a ser executada, havia sido apanhado em flagrante adultério, e essa mulher é levada para ele, e na hora que ele vê a fragilidade daquela mulher e a fúria daquela turba que queria matá-la, ele ama aquela mulher. Ele só sabia fazer isso, amar. E ele começa a pensar: eu tenho que falar algo que faça com que essa turba jogue essas pedras e salve essa vida. E ao ter amado aquela mulher, ele diz para aquela turba: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E foram largando as suas pedras um por um, e se retiraram, porque todos eles reconheciam que tinham pecado. E a vida da mulher foi salva por amor. Era só isso que ele fazia o tempo inteiro. E agora ele está numa cruz, vendo todas aquelas pessoas por quem ele havia lutado, pessoas que ele havia curado, ou que tinham assistido os seus milagres, pessoas que ele havia perdoado, gritando, apontando para ele: crucifica, mata ele, soltem Barrabás e matem Jesus. E mesmo assim, aquele homem sofrido, maltratado naquela cruz, cheio de dores, ele conseguiu amar aquela multidão, mesmo sem esperança de reciprocidade. Mesmo sabendo que não seria amado por ela, ele entrega a sua vida por aquela multidão. E vai até o fim, sangra até o fim, por amar aquela multidão. Eu consigo explicar o amor de mãe pela esperança da reciprocidade. Eu consigo explicar o amor entre amigos
consigo explicar o amor entre homem e mulher pela esperança da reciprocidade. Mas o amor que Jesus teve por mim, o amor que Ele teve pela sua vida, não tem explicação. Era eu e você que estávamos naquela multidão gritando: crucifica Ele, mata Ele. Éramos nós. Mesmo assim, Ele entregou a vida dele para salvar a minha vida, para salvar a sua vida. Eu só posso declarar o meu amor por Ele. É como eu posso retribuir. Ele já provou que nos ama, já fez tudo o que podia fazer para provar que nos ama. Entregou a própria vida e morreu. Então é nossa vez agora de dizer que aquele sacrifício por mim e por você não foi em vão, que nós o amamos também. A igreja chorou com esse testemunho do Sérgio Lopes. Meus irmãos, assistam comigo até o final. Policiais, leva a gente lá para a gente oferecer segurança para ele. Na roça, não era comum se contratar segurança, porque naquela época era muito diferente dos dias de hoje, se vivia com tranquilidade, sem essa coisa de assalto como tem hoje. Mas, depois de alguns copos de cachaça, meu pai, completamente embriagado, conduziu aqueles homens até a casa do meu bisavô. Chegando lá na casa do meu bisavô, meu pai já estava completamente bêbado, ficou dentro da viatura. Aqueles dois homens entraram, renderam o meu bisavô e foram até o cofre para pegar o dinheiro guardado. No alto da casa do meu bisavô tinha um sino, não era igreja, mas ele tinha botado aquele sino lá e tinha falado para os fazendeiros em volta: no dia que esse sino tocar, podem vir para minha casa armados. E quando os policiais renderam meu avô, ele foi lá para o cofre, e lá no fundo do cofre tinha uma cordinha. E o meu bisavô, muito esperto, abre o cofre, vai lá no fundo, enfia a mão, puxa a corda, pega o dinheiro e entrega para aqueles policiais. Maus policiais, que os bons também existem. E quando eles chegam lá fora, estão completamente cercados. Os fazendeiros tinham vindo rapidamente e começou ali uma perseguição. Eles foram atrás daquela viatura, cercaram a viatura, levaram todos para a delegacia. Desfecho da história: os dois policiais foram libertos, foram inocentados, e o meu pai foi condenado a 7 anos de cadeia em regime fechado. Completamente embriagado, sem conseguir ficar de pé, mas ele foi acusado de ser o mentor intelectual da tentativa de assalto. E aí aquela família, que era o exemplo da rua, desmoronou. Passamos a ser a vergonha da rua. Passávamos na rua e as pessoas: olha lá, os filhos do preso. Olha lá, a mulher do preso. Nós paramos de andar pela nossa rua durante o dia. A gente preferia andar sempre à noite para não sermos vistos, por causa da vergonha que a gente sentia de passar por aquela rua com as pessoas acusando: está lá o filho do preso. 2 anos de sofrimento se passaram e a minha mãe conseguiu, com umas economias, planejar uma visita ao meu pai, que estava num presídio do interior. Determinado dia, pegamos aquele ônibus, minha mãe, 5 crianças, fomos para o interior, descemos na rodoviária, fomos ao presídio. No presídio, fomos levados para a cela do meu pai, onde ele estava. E quando chegamos na cela onde o meu pai estava, a minha mãe teve uma surpresa. Tinha uma outra mulher lá dentro, abraçada com meu pai,
com algumas crianças também, da nossa faixa de idade. Então, se a gente pensou que já tinha desgraça, a gente não sabia o quanto ainda nos esperava. Nós éramos meninos, fomos brincar com os nossos irmãos, mas a minha mãe ficou em estado de choque ao ver aquela cena. Destruir o coração da minha mãe. E ali entrou mágoa, angústia, sofrimento, rancor, a dor da ingratidão, né, como fala aquela música da Ludmila Ferber. E com aquela tristeza no espírito, e esse é o perigo dos problemas que nós carregamos no nosso espírito, é que eles descem para a carne. Quase todos os males que nós temos de saúde começam na nossa alma, no nosso espírito. E ele comanda a carne. E minha mãe contraiu um câncer. Lutou contra aquele câncer durante 2 anos e meio. E finalmente, não suportando mais, ela faleceu. E com o falecimento da minha mãe, eu passei a nutrir um ódio profundo pelo meu pai. Eu não queria mais saber dele. Mágoa, ingratidão, eu creio que eu não fui pelo mesmo caminho da minha mãe por causa do vigor da minha juventude. Senão eu teria ido pelo mesmo caminho, porque eu guardei aquilo no meu coração. E fiquei com tanto ódio dele que eu não queria mais nem vê-lo, não queria nem falar o nome dele. Entrei para a Marinha, fiz um concurso, me tornei fuzileiro naval, porque eu não queria mais uma colher de feijão que saísse do bolso do meu pai. Vim para o Rio de Janeiro, aqui era uma pessoa triste, sem assunto com ninguém, chegava no quartel, fazia meu trabalho, final do expediente, voltava para casa. Durante as refeições não tinha assunto com ninguém, era calado o tempo todo, carregando comigo aquele peso, aquela mágoa. Quando eu ia preencher algum documento, o escrevente perguntava o nome da sua mãe, eu falava. Nome do seu pai, eu puxava algum documento onde estava o nome dele e mostrava. O escrevente falava, pode falar que é mais rápido? Eu falei, não, você olha aí, por favor. Eu nem falava o nome do meu pai. E se passaram assim 11 anos da minha juventude. Até que um dia, numa igreja lá de São Cristóvão, Assembleia de Deus, Deus falou comigo. E naquele culto, quando o pastor fez o apelo, eu levantei a minha mão, aceitei Jesus como meu Senhor, naquele dia, naquela noite. E quando eu sentei de volta no banco, chorando, porque foi uma noite maravilhosa, e quando eu sentei no banco, a primeira coisa que o Espírito Santo falou aqui foi, você tem que ir lá pedir perdão ao seu pai. E aí começou uma luta entre mim e o Espírito Santo. Mas como que eu tenho que pedir perdão a ele? Foi ele que me ofendeu? Foi ele que destruiu a nossa família? Foi ele que matou a minha mãe? Como que eu vou pedir perdão? Ele tem que vir me pedir? Era o que eu pensava. Mas o Espírito Santo, o tempo inteiro, como a Bíblia nos ensina, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele não desistiu. Todos os dias era eu acordar e vinha a voz dele. Você tem que ir lá pedir perdão ao seu pai. Saí de férias, me informei onde meu pai morava, porque eu tinha tanto desprezo por ele que eu nem sabia se ele existia, onde ele morava, se estava vivo, não tinha notícia dele. E fui me informando com alguns parentes, descobri que ele morava em João Pessoa, num conjunto chamado Valentina Figueiredo. Peguei um ônibus, fui da rodoviária do Rio para a rodoviária de João Pessoa, desci lá, cheguei para um taxista. Você sabe onde fica o conjunto Valentina Figueiredo? Sei. Ele me levou lá. E eu fui rua por rua perguntando se alguém conhecia o meu pai. Falava o nome dele,
E as pessoas, não conheço, não conheço. Até que depois de quase uma hora andando dentro daquele conjunto, alguém me disse, o radialista que foi preso. Falei, mora naquela casa ali. Eu fui lá. Cheguei no portão, apertei a campainha. Tinha uma distância do portão, um muro baixo, até a entrada da casa. A distância como daqui, ali no final da parede. E eu aqui parado, meu pai abriu a porta lá. Quando me viu, tomou aquele susto. Eu fiquei olhando para ele olhando para mim. A perna pesada, coração apertado. E nem ele sabia o que me dizer, nem eu sabia. Ficamos um olhando para o outro. E o Espírito Santo falou, vai lá e pede perdão a ele. E aqueles passos pesados, eu fui até meu pai, cheguei na frente dele e falei, pai, eu vim aqui te pedir perdão. E ele me abraçou, e ali nós começamos a chorar convulsivamente, do corpo balançar. Choramos muito, muita lágrima. E o meu pai falou, filho, eu também queria te pedir perdão pelo mal que eu te fiz. Ali selamos a nossa reconciliação. E depois daquele dia, fizemos um jantar à noite. Foi um dia maravilhoso. E parece que saiu um caminhão das minhas costas. Voltei para o Rio em paz, com espírito tranquilo. Uma vida completamente diferente. Foi impressionante o efeito daquele perdão. Eu que antes era uma pessoa calada, que não tinha conversa com ninguém, virei até cantor. Hoje até consigo até falar no microfone. E 3 meses depois, o meu pai faleceu. E eu fiquei pensando, se é verdade que me disseram que ele se tornou um homem triste, que não tinha mais prazer na vida, ele estava esperando somente aquele perdão para descansar. Mas antes de descansar, naquela noite daquele reencontro, eu falei para ele que foi Jesus que me convenceu a vir aqui te pedir perdão. E depois que eu me despedi dele, eu soube que ele começou a procurar uma igreja, porque ele queria conhecer esse Jesus também. E antes de morrer, o meu pai entregou a vida, a alma dele ao Senhor. Então ele foi, mas foi perdoado. E o efeito daquele perdão está sobre a minha vida até o dia de hoje. Os créditos vão para a ICB Éden, Igreja Casa da Bênção. Testemunho abençoado e impactante. Entra lá no canal deles, se inscreva, assista aos vídeos, assista aos testemunhos. O canal da ICB Éden é uma bênção. Você também que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nos siga nas redes, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Se esse vídeo falou teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.